Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Deixa eu me acertar aqui um pouquinho e me manter aqui um pouco mais. Depois de gravar algumas aulas, a gente precisa acertar as nossas costas. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Sou o professor Felipe Prestes, estamos aqui para mais uma das nossas aulas do grego intermediário. E, como sempre gosto de lembrar, é um privilégio muito grande poder trazer esse material. Um material que não é raso, mas também não é inalcançável. A ideia é exatamente essa, é manter um padrão de profundidade, mas ao mesmo tempo de didática, para que a gente, enfim, possa alcançar o propósito final, que é ensinar a estudar melhor a palavra de Deus. Muito bem, estamos aqui no texto de Lucas 15, estamos falando aqui sobre os adjetivos. E, nesse caso, para denotar posições adjetivas. E, nesse caso, o artigo para denotar posições adjetivas, ele pode ser avaliado a partir de alguns textos de ilustração que serve para nós. E a gente vai analisá-los aqui. Muito bem, na última aula a gente parou aqui. Depressa, roupa, né? E aí nós temos aqui, ó, ten proten, que aqui foi traduzido como a melhor roupa. Ok? Essa palavra aqui, proten, lembra a gente de protos, lembra a gente de primeiro, né? Então, literalmente seria a primeira roupa, certo? A palavra aqui, ó, lembra a gente de primeiro, porque é protos. Protos lembra a gente de protótipo, certo? E outras coisas semelhantes. E assim, proten traz então a ideia de melhor ou de primeiro, no caso aí foi traduzido como melhor. Aí nós temos kai. Perceba, eu tenho falado algumas vezes que o kai não necessariamente é traduzido, certo? Não necessariamente nós traduzimos o kai. Às vezes nós não o traduzimos e simplesmente o colocamos como parte da sequência da argumentação. Então, trazei a melhor roupa, kai endissate, auton. Endissate lembra a gente, por exemplo, de indumentária, certo? A indumentária tem a ver com a ideia de roupa, certo? É o verbo endio. 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 E aí, no caso, nós temos vestiu, né? Trazei a melhor roupa. Vestiu, endissate, auton. Lembre-se que o auton está no acusativo aqui, porque ele é objeto direto. Olha aqui novamente, ó. Aqui é uma sequência interessante para mostrar esse fato aí do kai, ó. Aqui nós temos kai e aqui também. Você percebe que o grego, ele, na época que foi escrito, ele não tinha vírgula. Ou pelo menos, melhor dizendo, né? Não sei exatamente essa observação. Acredito que não tinha mesmo. Mas uma coisa é certa. Na escrita original, não foi escrita com vírgulas. Não se utilizaram vírgulas para as expressões, para, enfim, a escrita do texto. Mas não é por essa razão que o autor vai escrever de um jeito que, então, onde é que estariam, por exemplo, as sequências, como se fariam as sequências. O papel da vírgula, em muito, é notar as diferenças, né? Na verdade, as sequências, quando você sequencia palavras da mesma ordem gramatical, e também, isso no português, né? Isso acaba servindo também para o grego em certa medida nas suas versões mais modernas por conta das edições. Então, e o que o grego fazia então, já que ele não tinha a vírgula, né? No grego, como o autor fazia? Uma estrutura gramatical do grego era exatamente o kai e o de. Marcadores argumentativos, marcadores textuais para apresentar ali o sequenciamento do texto. E por essa razão, nem sempre kai e de vão ser traduzidos, como é o caso aqui. Ele está numa sequência. Ele diz, trazei a melhor roupa, kai endissate, kai dote, eisten
Kaidotedactylion, ou seja, esses kai aí, eles são conjunções não para dizer e façam isso, e façam aquilo, mas mais do que isso, ele está marcando uma sequência. E por essa razão é que não foram traduzidos. E novamente a gente entra na questão de por quê? Por que que a gente precisa ficar falando sobre isso? Porque o grego, ele é uma forma de você dialogar com as versões, entender o porquê das versões, entender o propósito delas e entender o porquê de as decisões terem sido tomadas assim. É por isso que o autor da tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, ou a comissão, eles não traduziram o kai e preferiram a vírgula. Essas duas vírgulas se referem a esses dois kais aqui, ó. Certo? Mas exatamente por isso, na verdade é exatamente o contrário, né? Porque essa vírgula aqui, ela é a primeira. Então ela se refere a essa aqui. E essa vírgula aqui se refere a esse kai. Certo? Então, então quer dizer que o autor, quer dizer que o kai significa vírgula, né? Eu fico pensando nas perguntas mais absurdas aqui. Claro que não, né? Não é que o kai seja uma vírgula, mas o kai, neste caso, foi utilizado como uma sequência argumentativa e a estrutura, o dispositivo linguístico que nós temos para isso no português, o que é exatamente a vírgula. Então, por essa razão, a gente consegue perceber essas diferenças aí. Logo depois, nós temos ponde-lhe um anel no dedo. Nós temos aqui a palavra dote. Dote. Deixa eu me apresentá-la aqui, ó. Dote. Essa palavra dote é um verbo, na verdade, na segunda pessoa. Interessantemente, é o verbo didomi. Deixa eu me abri-lo aqui. É o verbo didomi, que significa o verbo dar, né? Tem a ver com a ideia de dar. Então, ele está aí na segunda pessoa do plural, né? Vós dai, ou seja, a ideia é o imperativo na segunda pessoa do plural, vós. E então, por isso, também, mais uma vez, a gente pode entender porque ele diz ponde-lhe um anel no dedo. Ele, literalmente seria um anel, né? Dactylion. Dactylion é a palavra aqui. Dactylion é a palavra para anel. Dactylion. Interessantemente também é uma rapax legumena, ou seja, só aparece uma vez no Novo Testamento, que é exatamente aqui. Então, de um anel, um dactylion, e aí nós temos dactylio estenreira, certo? O didomi às vezes também se traduz como trazer. Por exemplo, e para oferecer um sacrifício. Esse oferecer, esse trazer, esse entregar, também tem a ver com a ideia do didomi. O didomi tem várias possibilidades, pelo que eu estou percebendo aqui. Ó. Trazer, entregar, oferecer, causar, colocar. Exatamente. Aqui no caso de Lucas 15 é colocar. Infligir, permitir, separar. Então são várias aí são várias aí que a gente tem. Até produzir. É assim que assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, isso é 1 Coríntios 14, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, olha aí, se não forem produzidos esses sons bem distintos, e aí se utiliza o didomi. Muito interessante. Pagar, apontar também. Fantástico. Muitos materiais, muitas possibilidades semânticas aqui para o verbo didomi. Então, ponde-lhe o que é um dactylion, que é dactylion, um anel. E aí nós temos
eisten cheira, um anel na sua mão, certo? Cheira é mão. Interessantemente, nós temos algumas outras traduções, a Almeida Revista Corrigida e Corrigida Fiel, dizem põe-lhe um anel na mão. Exatamente. E ESV também. Mas, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada diz põe-lhe um anel no dedo. Parece como se tivesse... Alguém poderia dizer, mas não faz a menor diferença, né? Se foi na mão, se foi no dedo. Você bota um anel no dedo. Mas é uma escolha. É uma escolha. A palavra, especificamente, como nós temos aqui, é cheira. E cheira significa mão. Mas, em algumas outras possibilidades, nós temos a ideia de, por exemplo, dedo, né? Como foi traduzido aí. Mateus 4,6. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos. E aí o léxico aqui diz... Gente, a gente está falando aqui de cheira, certo? Então, essa palavra aqui, cheira, é a palavra para mão. Só que o léxico está dizendo que talvez Mateus 4,6 não seja, e eles o sustentarão nas suas mãos, mas nos seus braços, certo? E ele utiliza exatamente os dois textos de Lucas 4,11 e Mateus 4,6, que são os textos sobre a tentação de Jesus, que são aí finalmente colocados como a ideia de braço, né? Possivelmente. De qualquer forma, fica aí a observação. É claro que o anel, você não coloca um anel na mão, senão seria outra coisa, um bracelete, né? Você coloca um anel no dedo, mas a palavra é cheira, que normalmente significa mão. A possibilidade seria aqui significar dedo. De qualquer forma, está aí a observação. Temos aqui autu, que é na mão dele, né, literalmente, então no dedo dele. Kai, hipodêmata. Hipodêmata é a palavra para sandálias. Sandálias. Às vezes, nós temos lá Mateus 10:10. Nem de alforje para o caminho, nem das suas túnicas, nem de sandálias. A palavra aí. Marcos 1:7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então, a palavra aí para sandálias, exatamente essa aqui. E aí nós temos estus podas, que é nos pés. Muito bem. Ele está dizendo para fazer exatamente isso, né? Colocar o anel na mão e colocar as sandálias nos pés. É interessante notar que aqui ele está dizendo, esse é meu filho, certo? O pai, esse senhor mais velho, cuja herança foi tirada pelo filho, né? Foi solicitada, requerida pelo filho mais novo. Agora ele diz, você é meu filho. Mas ele não só diz, você é meu filho. Ele chama a atenção dos seus empregados e os empregados chegam e, enfim, ele diz, coloque nele um anel nos pés, um anel no dedo e sandálias nos pés, porque esse é o meu filho. Aí nós vemos uma graça absolutamente constrangedora da parte de Deus para nós. Muito bem. Quando ele diz, trazei depressa a melhor roupa, a gente tem aqui, por exemplo, a palavra stolen, certo? A palavra stolen. E aí nós temos aqui,
ten proten. Stolen ten proten. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos stolen ten proten. Essas palavras aqui elas stolen é a roupa, substantivo, certo? E ten proten, adjetivo. Então, se stolen ten proten, vai ser a stolen roupa, a melhor. E aí, no caso, a questão é simplesmente apresentar que nós temos aqui uma posição, lembrando aí o que a gente falou nas aulas anteriores. A posição em que nós temos um artigo ligado ao adjetivo, e é uma construção adjetival, que tem substantivo e adjetivo. Aqui tem o adjetivo com o artigo. Essa posição é a posição atributiva. Então, qual é o papel do artigo aqui? É dizer, esta estrutura gramatical se trata de um adjetivo na posição atributiva. Esse é o propósito do artigo aí. Então quer dizer que é só essa razão de ser dele, nenhuma outra? Exatamente. Mas o fato de ser um atributivo e não um predicativo tem uma relevância semântica, certo? Ele não está dizendo que essa é a melhor roupa. Ele está dizendo tragam a melhor roupa. Ou essa roupa é melhor. Ele está dizendo tragam a roupa melhor. E como é que ele faz isso? A partir de uma estrutura gramatical, que é marcada pelo quê? Por um artigo antes do adjetivo. Tem artigo antes desse adjetivo? Tem. Então, o que nós fazemos? Nós entendemos. Essa é a posição atributiva. Beleza. Esse artigo cumpriu o seu propósito de indicar a posição atributiva para esse fato. Muito bem. O ponto aqui, inclusive nós temos aqui a colocação do Daniel Wallace, quando ele diz o artigo está raramente usada, está na raramente usada terceira posição atributiva. Quando a gente tem um substantivo anartro, olha a questão da metodologia, da terminologia. O que é um substantivo anartro? É um substantivo sem artigo. Beleza? Então, um substantivo anartro é um substantivo sem artigo. Qual é esse substantivo anartro? A estrutura é essa. Então, o que nós temos? Nós temos stolen ten proton. E essa construção tem aqui exatamente o nosso substantivo anartro. Substantivo sem artigo, não tem artigo antes. Então, é o que ele chama aqui de terceira posição atributiva. Certo? Então, ele está dizendo tem um substantivo anartro e ele é seguido por um artigo e um modificador. Não é normalmente assim que vão aparecer as estruturas adjetivais. Uma tradução mais livre, mas que perderia um pouco, seria tragam logo a melhor roupa. Que interessantemente é como a atualizada traduz. Trazei depressa a melhor roupa. É essa a forma como a atualizada traduz. Mas como Daniel Wallace diz, ele diz tragam a melhor roupa. Isso perderia um pouco do significado. Uma tradução bem literal seria tragam logo a roupa, a melhor roupa.
ou tragam logo, tragam rapidamente, como diz lá, né? Tahri, tem aqui, ó, rapidamente, depressa, tragam a roupa, a melhor. Então, só para ser mais, digamos, literal e apresentar essa possibilidade de tradução, como você pode notar aí. Muito bem. Seguindo adiante, nós temos Cai, Judas, Iscarioth, literalmente, né? Cai, Judas, Cai e Judas, Iscarioth, Judas, Iscariotes, Judas Iscariotes. Tem uma discussão, né, sobre Judas Iscariotes, no caso como se fosse o homem de Cariote, porque esse Is aí, ele poderia ser uma referência ao hebraico Ish, que é para homem, né? Mas é uma discussão, ele tem outras possibilidades aí. De qualquer forma, Judas Iscarioth, Judas Iscariotes. Aí nós temos aqui, ó, Ró Reis. Ró é o nosso artigo. Ró é o artigo. Mas o Reis, ele está se referindo a certo? É Ró Reis, E aí nós temos ton dôdeca. Ton dôdeca. Outro artigo, ton, que se você prestar atenção, está no genitivo plural. Ômega ni, gente, é genitivo plural. Se você puder lembrar disso, vai lhe ajudar um bocado. E se ele é genitivo plural, ômega ni, nem tudo se repete no grego, mas aquilo que se repete, a gente precisa lembrar. Então, se nós temos ômega ni, nós temos dos 12, certo? Dos 12. Seria uma ideia bem meio partitiva aí, certo? E aí nós temos dos, aí nós temos dôdeca. Dôdeca. Dôdeca é a palavra para 12. Então, réis ton dôdeca, dos 12. Réis ton dôdeca, dos 12. E aí a gente tem aqui o apelthen. Apelthen. Gente, apelthen é a palavra, é o verbo conjugado, certo? Que é o verbo aperromai. Aperromai. Então, apelthen é aperromai, só que no caso aí, deixa eu abrir aqui, é Marcos 14, 10. Apelthen é o verbo aperromai na sua forma aorista, terceira pessoa do singular. Então, só para que você saiba aí o que o apelthen é. Eu gosto de lembrar isso porque nós temos alguns verbos dos quais nós costumamos lembrar, mas outros nem tanto, porque eles têm uma forma, às vezes, muito diferente. Então, aperromai é um verbo comum, mas as suas formas, às vezes, um tanto estranhas, podem nos confundir. Então, é por isso que eu costumo trazer essa possibilidade de reconhecimento dos verbos que possivelmente não sejam tão conhecidos. Muito bem. Foi ter, né, no caso de Judas Iscariotes, apelthen, foi ter com, tudo isso aqui é aperromai, certo? Tudo isso aqui é aperromai. Foi ter com. Eu acho isso interessante também, né? Porque são 3 palavras. A atualizada preferiu traduzir assim por ir ter com alguém, né? No caso, foi ter com os principais sacerdotes. Mas, como eu falei, a gente consegue entender a razão dessa escolha, ou pelo menos perceber, entender que foi feita uma escolha aí para traduzir, ao invés de foi traduzido foi ter com, certo? Mas
talvez porque nós temos o prós aí com relação aos principais sacerdotes. Mas nós vamos ficar por aqui, na próxima aula a gente finalmente continua. Um grande abraço, valeu!